aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Boa noite, querido irmão, querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos estar mais uma vez junto contigo, com a sua família preciosa, para juntos estarmos compartilhando um pouco mais da palavra de Deus neste dia. Eu quero convidar você que está chegando agora pela primeira vez para se inscrever no canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna e acionar o sininho de notificações para que você possa ser um dos primeiros a receber a notificação do próprio YouTube dos nossos próximos vídeos, tá bom? E compartilhe o link deste vídeo, se ele for bênção na sua vida, curta ele e compartilhe com as pessoas da sua família, seus amigos, seus grupos de WhatsApp,
para as pessoas que você acredita que possam ser abençoadas pela palavra do nosso Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glórias a Deus, né? Pela sua palavra. Eu quero meditar contigo nesta noite sobre o seguinte tema. Jesus está voltando. E agora? Um questionamento mesmo. O objetivo é fazer você pensar sobre essa verdade. Jesus está voltando. E agora? Estamos vivenciando aí os tempos de pandemia, momento singular para a nossa geração. A mídia, de maneira em geral, ela diariamente nos mantém informados acerca da quantidade de óbitos, né, que acontece no nosso país, nos nossos respectivos estados e municípios e por todo o mundo. Né? Quantas vítimas diariamente devido aí ao Covid-19. E decididamente esse não é um assunto em que a maioria de nós queremos falar, queremos ouvir, queremos comentar. A maioria de nós, a maioria das pessoas estão fugindo, inclusive, desse tema. Mas eu quero te pedir uma coisa nesse momento. Né? Faça aí uma exceção nessa noite, faça uma exceção nessa oportunidade. Como dizem os mais jovens, me dê aí uma moralzinha e eu quero te pedir para você ouvir um pouco nesta oportunidade a respeito desse importante assunto, que é a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, a doutrina que fala a respeito dos últimos dias aqui na face da terra. Algo que está tão em voga no momento, devido à situação aflitiva que toda a sociedade, independentemente de credo religioso, independentemente de situação financeira e etc., toda a sociedade está aflita, né? Todos nós estamos inseridos nessa situação e essa situação nos faz pensar na proximidade dos dias referentes à volta de Jesus para buscar a sua igreja. E isso nos faz, obviamente, a pensar, então, na vida após-morte. Né? Na vida após-morte, onde passaremos a eternidade? Juntos de Deus ou afastados de Deus? Eu quero acreditar, a minha oração é que você que está me acompanhando nesse momento tenha essa convicção de que você vai passar a eternidade junto de Deus. Esse assunto era tão importante que Pedro ele vai discorrer do mesmo para com a igreja primitiva. Na época, Nero era o imperador romano, isso por volta aí do ano 66 depois de Cristo, e Nero, como imperador romano, ele desencadeou uma ferrenha perseguição contra os cristãos, contra o cristianismo, contra todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo nesse período, e muitos desses cristãos fugiram para regiões remotas, fugiram para regiões distantes, e mesmo lá, estando distantes, eles continuaram sendo perseguidos pelo imperador Nero, pelo imperador de Roma. A distância, a fuga
nada disso amenizou o ódio do imperador e dos seus súditos, dos seus seguidores na ocasião. E o apóstolo Pedro, então, preocupado com a igreja de Jesus, naquela oportunidade, ele prevendo a proximidade da morte de muitos daqueles cristãos do primeiro século, inclusive prevendo também a sua própria morte, Pedro, então, ele vai alertar para aqueles irmãos, conforme vimos aí no início do versículo 7, que o fim de todas as coisas está próximo, não? O fim estava próximo. E de uma maneira, Pedro vai fazer isso de uma maneira até certo ponto natural, os incentivando a viver sob a perspectiva de uma iminente morte, de algo que estava ali prestes a acontecer. Como igreja, a gente precisa atentar para esse assunto de maneira muito natural, não? Sendo sabedores de que a morte não é o fim, na verdade é o começo de uma nova vida na plenitude da presença de Jesus Cristo nos céus, algo que está reservado nos céus para nós, conforme a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, lá no capítulo 15 da sua primeira carta, que se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O grande galardão do homem, a grande bênção do homem está reservada nos céus, não consiste nas coisas que estão à nossa volta. Certamente eu e você não estamos vivenciando as mesmas condições desafiadoras dos crentes do primeiro século, né? Pelo menos eu estou falando isso pensando em nós cristãos brasileiros. Não sei a sua realidade, você que está em outro país, mas nós não somos perseguidos fisicamente falando, né? E além de nós não estarmos numa condição tão ruim como aqueles irmãos estavam enfrentando na ocasião, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela não disse que temos somente alguns meses de vida, né? Ela não fala nada a respeito disso, ou que todos nós seremos vítimas do coronavírus. Mas, com certeza, você vai concordar comigo que nenhum de nós sabemos o dia da nossa partida ou o dia do retorno, o dia da volta de Jesus. Tudo aquilo que nós sabemos é que Jesus está voltando. E agora? O que nós vamos fazer? Aqueles irmãos estavam ali prestes a ter um encontro com o Senhor nos céus. E o que eles deveriam fazer naquela ocasião? Diante da circunstância desafiadora que eles estavam sendo assolados. O que nós, igreja cristã do século XXI, e em especial a igreja cristã brasileira, o que nós vamos fazer diante dos desafios que estão à nossa volta? Primeira coisa que eu quero dizer para você, tenha cuidado consigo mesmo. Tenha cuidado de si mesmo. O verso 7 diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede criteriosos e sede sóbrios a bem das vossas orações. Criteriosos no original significa ter uma mente sã, uma mente pura. Pedro nos orienta a sermos criteriosos em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser criteriosos, Jesus está próximo. E aí o que a gente precisa fazer? Precisamos tomar conta, cuidar de nós mesmos. E aí uma das maneiras de fazermos isso é sendo criteriosos nas diversas áreas da nossa vida. Seja criterioso, por exemplo, no seu lar, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos,
Seja criterioso na maneira como você vai falar, escolha bem as palavras, o tom de voz, a maneira como você vai falar, o momento em que você vai falar determinadas coisas. Isso é muito importante. O cristão ele precisa ser criterioso em todas as áreas, em todas as circunstâncias da sua vida. Mas não seja criterioso só no seu lar. Seja criterioso também lá no seu local de trabalho, na sua vida profissional. Seja criterioso no cumprimento das suas obrigações para com o seu patrão, no que diz respeito ao horário, no que diz respeito a usufruir daquilo que a empresa está disponibilizando, no que diz respeito ao tempo que você tem de horário de almoço. Seja criterioso com essas coisas, né? Às vezes nós somos criteriosos com aquilo que, de alguma maneira, vai trazer algum benefício para a gente. E a gente precisa ser criteriosos em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida, para que a justiça de Deus se manifeste através das nossas atitudes, das nossas ações. Então seja criterioso no lar, seja criterioso no trabalho, seja criterioso nos seus negócios, na maneira como você negocia as suas coisas, na maneira como você vende as suas coisas, na maneira como você adquire, na maneira como você compra também as suas coisas, sejam elas quais forem, né? E acima de tudo, seja criterioso na sua fé. O Brasil, particularmente falando, é um país onde existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres de fé, muitas pessoas religiosas. E isso, por um lado, é muito bom, mas existem muitas pessoas dentre esse grupo que tem fé, dentre esse grupo religioso, que tem depositado a sua fé, conforme eu falei no domingo passado, pela manhã, no estudo bíblico, a respeito das heresias. Tem muita gente que tem depositado a sua fé na pessoa errada, no Deus errado, se é que assim podemos nos dirigir. Tem muita gente depositando a sua fé no copo d'água, no sal grosso, na rosa ungida, num determinado líder religioso. Tem muita gente depositando a sua fé numa placa denominacional, né? Quando que a nossa fé ela tem que estar depositada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Então seja criterioso, seja criteriosa no que diz respeito à sua fé. Não a negocie, não a troque por um prato de lentilha. Não abra mão da sua fé em hipótese alguma. Tenha a sua fé arraigada totalmente e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Porque é Ele quem foi na cruz do Calvário, foi Ele quem levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, é Ele quem tem o poder de nos perdoar destes, é Ele quem morreu a nossa morte e ressuscitou e nos dá a esperança de que um dia ressuscitaremos e viveremos com Ele para todo sempre. Então, seja criterioso, seja criteriosa quanto à sua fé. Não abra mão disso, conforme, volto a repetir, conforme estudado nesse último domingo pela manhã. Não abra mão da sua fé. Se está na palavra de Deus, creia. Creia. Agora, se não está, não pratique. Não pratique e incentive, ore por aqueles que estão de alguma maneira praticando algo que não esteja condizente com a palavra de Deus. Pedro também nos manda sermos sóbrios, né? Ele diz lá no final do versículo 7, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sóbrios que significa bem equilibrado, né? Você já viu alguém sob efeito do álcool, né? Alguém embriagado, a pessoa está andando, ela
balança para um lado, balança para outro, parece até que está ventando. A ideia é exatamente o contrário. O cristão ele deve ser alguém bem equilibrado, alguém que não fica ora para um lado, ora para o outro, alguém que caminha passos firmes em direção àquele que é o autor e consumador da nossa fé, conforme diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12. Bem equilibrado, alguém autocontrolado, né? E aí existem algumas coisas práticas que, como cristãos, nós precisamos fazer. Algumas delas, irmãos, com muita tristeza, eu falo aqui que muitos cristãos praticam, né? Praticam, alguns acham até graça a respeito, mas que consistem em coisas que são condenadas pela palavra, que são um pecado. E aí, por exemplo, as pessoas costumam dizer muito o seguinte: crente não bebe, mas come pra caramba. E a Bíblia diz que glutonaria é um dos pecados condenados por Deus. Às vezes a gente pensa que só matar, roubar, furtar, cobiçar a mulher do próximo, etc. Mas a glutonaria também é um pecado condenado por Deus, como tantos outros. E alguns de nós não atentamos para isso. E aí quando a gente, embora Pedro não esteja dizendo aqui exatamente sobre isso, mas ele fala sobre a sobriedade, né? Temos que ser sóbrios, temos que ser equilibrados. Eu entendo que quando Pedro fala que ser sóbrio, ser equilibrado em tudo, em todas as áreas também da nossa vida, né? Precisamos ser autocontrolados. E eu digo autocontrolado porque vai dar vontade de exagerar em algumas coisas, em algumas questões, em algumas áreas da nossa vida. Mas precisamos nos controlar. E uma das que me parece que muitos cristãos acabam saindo dos trilhos é no que diz respeito à alimentação. Não coma de maneira desequilibrada, né? Não coma de maneira desequilibrada. Recomendação da palavra de Deus. A Bíblia fala do não beber, né? Não seja também um dorminhoco, né? Esses momentos que nós estamos passando aí de pandemia, muitas pessoas estão trocando o dia pela noite, algumas pessoas já eram tendenciosas a fazer isso, né? E aí agora, por conta da pandemia, com a certeza de que amanhã não tem a obrigação de acordar cedo, porque não vai para a escola, não vai para a faculdade, não vai ter que sair para trabalhar, vai trabalhar na própria casa, na própria residência, ou agora que está voltando, trabalha dia sim, dia não, coisas do tipo. Então, as pessoas acabam ficando até altas horas acordadas, e isso pode lhe ser prejudicial. Então, não durma demais, não trabalhe também demais, né? Aliás, a recomendação bíblica, lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, é para nós fazermos tudo segundo as nossas forças, né? Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua justiça perfeita, Ele nos dá essa orientação. Não é para a gente trabalhar demais, mas também não é para trabalhar de menos. É para fazer segundo as nossas forças, segundo as nossas possibilidades. E aí imagina uma situação. Alguém pisa no seu calo, né? E quem sabe essa pessoa seja até reincidente. A recomendação da palavra de Deus é você caminhar mais uma milha com essa pessoa, né? É você tentar caminhar com ela, né? Conta até 10. Se a raiva não passou, né? Conta de novo, conta até 10 novamente. Mas não dê oportunidade à fraqueza, às fraquezas da carne, né? Não dê oportunidade, não faça aquilo que vai te levar ao arrependimento depois. Não faça nada que não seja do agrado de Deus, né? Uma outra área também que precisamos ser sóbrios diz respeito ao dinheiro, né? Ao dinheiro.
eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade com o reino de Deus. E eu digo isso não somente porque eu sou pastor de uma igreja cuja maioria dos irmãos, para a glória dele mesmo, são dizimistas, entendem que é uma demonstração de fidelidade a Deus, de amor a Deus, de amor à sua igreja, com isso a igreja tem honrado, glória a Deus por isso, com todos os seus compromissos financeiros, mas a verdade é que muitos cristãos, eles até se preocupam sim na devolução dos seus dízimos, mas e os outros 90%? Os outros 90%, muitas das vezes, eles são gastos de maneira dissoluta, de maneira desequilibrada, né? E aí, muitas pessoas estão passando por apertos desnecessários na sua vida por conta disso, por não fazerem um plano orçamentário daquilo que tem, da entrada, né? Daquilo que recebe durante um mês e daquilo que gasta, né? E aí muita gente acaba gastando mais daquilo que ganha. E aí, obviamente, não dá para passar o mês todo, e aí depende da ajuda, da colaboração, da misericórdia de alguém, né? E o ideal é que você se acerte, o ideal é que você viva dentro das suas possibilidades, na sua simplicidade, sem precisar ajudar alguém, né? Sem precisar da ajuda de alguém, né? Mas muito pelo contrário, que você tenha posteriormente, mesmo que pouco, mas o suficiente para você viver e poder ajudar alguma pessoa que porventura realmente esteja precisando. E aí alguém poderia pensar, já que o fim está próximo, então deixa eu aproveitar a vida, né? Deixa eu aproveitar o restinho de vida, de tempo de vida que eu tenho aqui na face da terra. Só que essa linha de pensamento não passa de um grande engano, que vai trazer dificuldades para essa pessoa, né? Eu lembro-me aí na virada do século, quando muitas pessoas criam na teoria de Nostradamus e que o mundo ia acabar naquele período, na virada dos anos 2000, e aí muitas pessoas se esconderam em cavernas, muitas pessoas estouraram o cartão de crédito, acreditando que não iam precisar pagar nada, que iam morrer mesmo, né? Muitas pessoas compraram de maneira demasiada, mais do que poderiam, a fim de guardar algum alimento, e aí o mundo acabando, elas estavam escondidas, e aí acreditando que elas sobreviveriam, e aí teriam alimento para poder recomeçar a vida, coisas do tipo. Essas pessoas se enganaram, e até hoje, infelizmente, muitas pessoas continuam vivendo dessa mesma maneira, se enganando e enganando a outros. O apóstolo Pedro nos mostra nesse texto que nós acabamos de ler, que, além disso, que Deus, ele não dá ouvidos às orações das pessoas que vivem de forma desequilibrada. E isso não é porque Deus é ruim, não, muito pelo contrário, Deus é bom, Deus o ama. Deus não faz isso, não é porque ele não queira atender essa pessoa, muito pelo contrário, ele quer, mas porque não vai adiantar nada. Porque existem pessoas, né, eu dei o exemplo da questão financeira, que se receber R$1.000, ela vai gastar 1.100. Se ela receber 2.000, ela vai gastar 2.200. Se ela receber 10.000, ela vai gastar 10.000 e pouco, vai gastar 11.000. Ou seja, sempre gastam, são desequilibrados, sempre gastam além daquilo que podem, né? Além daquilo que possuem, né? São pessoas impulsivas, né? Gasta tudo que tem sem pensar no dia de amanhã.
E aí, para essas pessoas, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, a bem das vossas orações. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar contigo, já que Jesus está voltando, e agora? O que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer diante desse fato, dessa verdade, disso que está prestes a acontecer realmente? A palavra de Deus nos orienta ao seguinte: tenha cuidado também com os outros. Versos 8 ao 10 diz o texto: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro nos dá algumas orientações que nos mostra que nós devemos ter cuidado uns com os outros. E é importante a gente ter essa visão, irmãos, de termos cuidados uns com os outros, porque a nossa tendência, principalmente com aqueles que nós temos menos afinidade, se nós não vamos desejar o mal a ele, porque é mandamento bíblico que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso desejar a ele aquilo que eu não quero para mim. Mas, por outro lado, também, o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos nos colocando numa posição de indiferença, uns para com os outros. E aí tem alguém passando necessidade, tem alguém passando problema, tem alguém enfermo, e às vezes nós nem mesmo nos propusemos a separar um momento da nossa vida e investir em oração pela necessidade dessa pessoa, que às vezes é o meu irmão em Cristo Jesus. Você tem recebido aí, mesmo antes da pandemia, os irmãos da Igreja Batista Memorial de Itaúna têm recebido aí os pedidos de oração que a gente chegam a nós, e principalmente os novos, né? A gente vai sempre mencionando: olha, pelo irmão fulano, olha pela família tal, olha pela comunidade tal, olha por essa ou aquela situação. E eu fico imaginando, irmãos, quando Deus olha para mim, para você, se nós pegamos o nosso aparelho celular, entramos lá nas redes sociais, e o que nós fazemos diante dessas situações, né? Quando alguém manda para mim: pastor, ore por mim, porque eu estou passando por essa ou aquela situação. Eu fico imaginando que Deus olha para mim esperando que, de fato, eu dobre meus joelhos e ore por aquela pessoa. Que eu compartilhe a situação dessa pessoa com os meus irmãos, para que os meus irmãos também orem por essa pessoa, e Deus está de olho nas nossas atitudes. Pedro fala de algumas atitudes aqui nesse texto, versos 8 ao 10, que mostra que nós devemos ter cuidado com os outros. E aí ele cita aí um amor, né? Amor intenso, né? Nas palavras de Pedro. É um amor que se manifesta com uma força excessiva, um amor vigoroso, um amor abundante, irmãos. Um amor que ultrapassa as medidas ou aquele grau habitual, aquela intensidade que a gente julga como sendo normal, né? E aí Pedro orienta a mim e a você a fazer o seguinte: olha, a maioria dos irmãos da igreja, na média, vamos imaginar isso, está amando uns aos outros nessa intensidade. E aí a recomendação de Pedro é que eu faça além disso, que eu faça mais do que isso, eu e você. Então, amar com intensidade. Pedro fala que nós devemos ser hospitaleiros, e ser hospitaleiro, você sabe, é oferecer hospedagem, é receber alguém, né? Mas é muito mais que isso, é dar a sua melhor hospedagem, aquilo que você tem de melhor, né? O melhor lugar, oferecer aquilo que você tem de melhor na sua casa, o melhor alimento. Ó. Lembra lá do primeiro milagre realizado por Jesus, lá nas bodas de Caná da Galileia? Aqueles homens que ali estavam, depois que tomaram aquela água feita vinho, elogiaram, porque ele havia sido guardado o melhor vinho para o final da festa.
Né? Eles se sentiram valorizados naquele momento. Você quer se sentir valorizado, né? O seu irmão, o seu amigo, o seu parente também quer e precisa se sentir valorizado. E quem vai fazer isso é você, somos nós que estamos próximos a essa pessoa. Portanto, dê o seu melhor para essa pessoa, né? A melhor hospedagem por bondade ou caridade. E olha, no dicionário ainda diz que o hospitaleiro é aquele que agasalha, né? Agasalhar, proteger, né? Aquele que dá calor humano. Uma das coisas que nós estamos com saudades de fazer nesses momentos de pandemia é justamente isso, né? Abraçar uns aos outros, né? E eu não vejo a hora de poder voltar a fazer isso. E eu quero acreditar que você também quer fazer isso. Eu necessito do seu abraço. E eu sei que você também quer ser abraçado, você quer ser abraçada em Cristo Jesus. Pedro também orienta para que sejamos servos uns dos outros. Ou seja, que a gente se coloque numa posição inferior uns aos outros, né? Daí no início do verso 10, servir uns aos outros. A gente se coloca numa posição inferior, a gente tem que tratar uns aos outros como se o outro fosse superior a nós mesmos. E muitos de nós, existem duas situações aí complicadas. Muitos de nós não atentamos para isso, nós não queremos fazer isso. Nós queremos olhar os outros de cima para baixo, como se nós fôssemos superiores. É um erro. Uma outra coisa um outro erro, né? Uma outra situação complicada que há relacionada a isso, é que quando alguém percebe que o outro está o honrando, né? Alguém está o tratando como um superior, e aí essa pessoa se colocando como servo, e aí o que acontece? Essa pessoa acaba se aproveitando da situação. Né? Muitas pessoas acabam fazendo isso, infelizmente. Acabam se achando como se elas de fato fossem superiores. Quando na verdade o outro está colocando. Não quer dizer que ela de fato seja. Até porque Deus nos olha de maneira igual. Então, se alguém te trata com respeito, com honra, trate essa pessoa da mesma maneira. Não se coloque como se você fosse o sabichão, a sabichona. Não se coloque como se você fosse o melhor cristão, como se você fosse a pessoa que desempenha melhor aquela determinada função. Mesmo que você faça melhor do que todos, trate uns aos outros como se estes fossem superiores a ti mesmo. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Não se coloque o outro, não se coloque como se você fosse superior, mas coloque numa posição inferior. E quando alguém te tratar como sendo você superior a essa outra pessoa, não se aproveite dessa situação. Não faça nada que Jesus, em seu lugar, ele não faria. Pedro nos mostra que nós devemos nos colocar numa posição inferior, honrando aos demais com a generosidade da graça de Deus, né? de Deus através de Cristo Jesus. Ele diz aí, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar contigo. Jesus está voltando, e agora? Tenha cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ser tratadas da maneira devida. Olha o que Pedro diz no verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Ao falar, devemos proferir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de Jesus, está cheio da palavra, você vai falar da palavra. Você vai enaltecer o nome do Senhor através da palavra. As suas atitudes vão exalar o cheiro suave de Cristo. E isso vai fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido em meio de todos aqueles que estão à sua volta. Devemos compartilhar exatamente aquilo que Deus nos passou. Aquilo que Deus passa para mim é exatamente aquilo que eu tenho que compartilhar para os meus ouvintes. Eu não posso nem tirar, nem acrescentar nada. Tem que ser exatamente aquilo que Deus nos manda. E você também deve fazer o mesmo. Fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Até porque Deus ele não precisa da nossa ajuda, né? Para que a sua palavra surta o efeito necessário. A Bíblia já diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela chega onde a minha palavra não vai chegar, a sua palavra não vai chegar. Mas a palavra de Deus, por ser de Deus, ela chega. Portanto, por melhor que sejam as nossas intenções, né? A palavra de Deus é perfeita por si mesma e ela deve ser repassada da maneira como nós a recebemos. Ao servir, devemos também estar conscientes que, independentemente das circunstâncias ou da missão, né? Da missão que nós temos, independentemente de tudo, a obra é de Deus, a obra pertence a Deus, o reino pertence a Ele, e que por isso precisamos fazer da melhor forma. Tudo aquilo que nós viemos a fazer, temos que fazer da melhor maneira possível, fazer com excelência. É uma palavra que está muito em moda agora, em nossos dias, inclusive, se preciso for, nos sacrificando um passeio que eu quero dar agora, sacrificando um bem material que porventura eu queira adquirir e que pode esperar, sacrificando alguma coisa em prol do reino de Deus, em prol da palavra de Deus. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E a gente sabe disso e às vezes nós não praticamos. E quando nós damos às vezes murmurando. E Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria, dá de maneira espontânea. Alguns dão, mas fazem questão de colocar nas redes sociais, nos jornais no dia seguinte, nas manchetes, dizendo aquilo que fez. Faça, sabendo que a pessoa que precisa ver aquilo que você está fazendo, ela de fato está vendo, que é Deus. E pronto. Se Deus achar que tem que te recompensar, Ele vai fazer isso. Mas faça da melhor forma, faça dessa maneira. Algum tempo atrás, final do ano passado, creio, nós estudamos uma lição durante um trimestre que falava sobre motivações, né? A gente precisa atentar para isso. Às vezes nós fazemos a coisa certa, mas com a motivação errada. Nós precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa, né? Que deve ser agradar a Deus, que deve ser honrar e glorificar ao Senhor. Né? Quando nós fazemos isso, nós agradamos ao nosso Deus, nós nos mostramos preparados para a sua volta. Né? Porque Jesus está voltando. E agora? Você que não está praticando a palavra de Deus, você que não tem cuidado consigo mesmo, você que não tem cuidado com os outros, você que não tem cuidado com as coisas de Deus, você cuida das suas coisas, mas não tem cuidado das coisas de Deus. Queria que você pensasse nisso a partir de agora. Se você não tem feito isso, se você não tem feito aquilo que a palavra de Deus recomenda, essa é a oportunidade, essa é a chance de você se reconciliar com Deus. Essa é a chance de você
passar a fazer aquilo que agrada ao Senhor, que agrada ao Criador das nossas vidas, que é o dono da sua vida, que é o dono da vida daqueles que estão à sua volta e é o dono de todas as coisas. Eu quero terminar esse momento orando por você. E eu quero pedir a você que esteja orando pela irmã Luana, aquela jovem que é membro lá da Assembleia de Deus em Santo Aleixo, distrito de Magé, filha do irmão Marcelo, da irmã Rosiane. Ela não tem andado bem de saúde, carece muito das nossas orações. Deus já tem realizado muitos milagres na vida dela. Segundo a medicina, ela não deveria estar viva agora, mas para a honra e glória do nosso Deus, aprove por Deus que ela esteja em nosso meio e a gente quer glorificar ao Senhor por isso. Nas suas orações, ore por ela, coloque a vida dela diante de Deus, continue orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, no caso da irmã Zilka, a irmã Alice, a Nilda, a irmã Marilene, a irmã Sônia, as duas Sônias, a irmã Sônia, o seu Janilson, a outra irmã Sônia também, carece das nossas orações, as nossas crianças. Coloque esses nomes diante de Deus, a irmã Nilce, o irmão Valmir, né? O Diego, que andou ruim. Coloque a vida dele, o nosso seminarista, diante de Deus também, sua vida emocional, seu casamento lá com a irmã Ianca, o irmão Herbert, a irmã Carol, seus filhos, os nossos irmãos que são pequenos empresários, que são autônomos aí, como a Miriam, o Alcimar, e tantos outros, né? Coloque a vida deles diante de Deus, para que Deus continue os abençoando, sustentando a vida deles, dando emprego para aqueles que estão desempregados nesse momento, né? Coloque a vida deles diante de Deus. O irmão Jefferson também pediu oração por ele, pela Tayane, pelas suas duas filhas. Vamos estar orando por eles, pela vida do João, da Yasmin, dos seus filhos também, pela comunidade ali do Salgueiro, que carece das nossas orações. Vamos orar por eles. Coloque sempre a vida deles diante do nosso Deus. Bom, eu quero orar pela sua vida, né? A sua vida. Você que no vídeo passado participou do culto, Deus tocou no seu coração e você não deixou lá nos comentários o seu pedido de oração, não deixou lá nos comentários a sua decisão ao lado de Cristo, e Deus mais uma vez falou no seu coração nessa noite, nessa oportunidade. Se você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, diz o escritor aos Hebreus. Escreva lá, coloque seu telefone e eu quero fazer contato contigo, tá bom? Quero te ajudar nessa nova etapa da vida cristã. Abaixe sua cabeça se puder. Vamos conversar com Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, nós te honramos, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos tolhidos de fazermos muitas coisas, mas nós não estamos tolhidos de cultuar o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, porque cada lar, de cada família que representa a Igreja Batista Memorial de Itaúna, cada lar é uma igreja sua, ó Pai, onde o Teu nome é honrado, é glorificado, hinos de louvores são cantados, são entoados a Ti, ó Pai. E nós Te exaltamos, porque sabemos que através das vozes e do testemunho de vida de cada um dos Teus filhos, o Teu nome tem alcançado vidas que em breve estarão ali na Tua casa testemunhando que só o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração, Pai, e a fazemos agradecidos por essa e tantas outras bênçãos que o Senhor tem nos dado. Por isso oramos, no poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo domingo. Beijo nas crianças.